Boa tarde, meus amigos. Estamos juntos novamente para mais uma sessão do projeto Poesia Brasileira. Esse projeto nasceu com o intuito de estudar a literatura brasileira, principalmente a poesia brasileira. Hoje é o poeta de número 44. Eu já fiz 43 lives apresentando em cada uma um poeta brasileiro. Hoje é o 44º poeta e eu falarei de Guilherme de Almeida. O Guilherme de Almeida foi um grande poeta brasileiro da época do modernismo. Ele participou da Semana de Arte Moderna de 1922 e foi uma pessoa de grande destaque na literatura brasileira. Começando o nosso trabalho, eu quero dizer que essas lives estão sempre ficando gravadas no meu Instagram e ficando gravadas no meu canal do YouTube. Passem a seguir o meu canal do YouTube, porque em breve teremos um programa novo de literatura que deve estar saindo na volta do dia, talvez dia 7, mais ou menos, um novo programa de literatura no meu canal do YouTube. Passem a seguir o meu canal, Arthur Laiso. Guilherme de Almeida. Guilherme de Andrade de Almeida. Ele nasceu em Campinas no dia 24 de julho de 1890 e faleceu em São Paulo no dia 11 de julho de 1969. Ele foi um advogado, jornalista, heraldista, crítico de cinema, poeta, ensaísta e tradutor brasileiro. Vocês verão que ele fez vários hinos importantes, várias coisas importantes na literatura brasileira. Ele era filho de Estevão de Araújo Almeida, professor de Direito, jurisconsulto, e de Angelina de Andrade. Foi casado com Belquis Barroso de Almeida e tiveram um filho, o Gui Sérgio Haroldo Estevão Zósimo Barroso de Almeida. Com o seu irmão, Guilherme de Almeida, com seu irmão Tácito de Almeida, foram importantes organizadores da Semana de Arte Moderna de 1922. A Semana de Arte Moderna completa 100 anos o ano que vem, e foi um movimento, já falei dela aqui, foi um movimento que mudou a cara da literatura brasileira, transformando, o objetivo da Semana de Arte Moderna era principalmente criar uma expressão totalmente brasileira da nossa arte, e participaram dela pessoas muito importantes na literatura brasileira. Depois Guilherme de Almeida criou em 1925 uma conferência para difusão da poesia moderna, intitulada Revelação do Brasil pela Poesia Moderna, que apresentou em Porto Alegre, Recife e Fortaleza. Um dos poemas de Guilherme de Almeida, A Carta que Eu Sei de Cor, presente em seu livro Era Uma Vez, foi declamada na Faculdade de Letras de Coimbra em 1930, na importante conferência Poesia Moderníssima do Brasil. Essa conferência foi estampada na revista Biblos, da Faculdade de Coimbra,
né? E também no Jornal do Comércio do Rio de Janeiro, no dia 11 de janeiro de 1931. O Guilherme de Almeida foi ainda um dos fundadores da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, onde lecionou ciência política. Também fundou a revista Claxon, que visava a divulgação de ideias modernistas, tendo realizado sua capa, né? E assim, vários outros arranjos, como por exemplo a propaganda da Lacta, né, para a mesma revista. Ele elaborou ainda a capa da primeira edição da Pauliceia Desvairada do Mário de Andrade. Participou do grupo Verde Amarelista. Colaborou com a revista de antropofagia, né, dos movimento modernista, provavelmente do Oswald de Andrade, né, e escreveu alguns poemas piada à moda de Mário de Andrade. Moda do Oswald de Andrade, Mário de Andrade, o pessoal da revista de antropofagia. O Guilherme de Almeida foi o primeiro modernista a entrar para a Academia Brasileira de Letras em 1930. Ele foi o terceiro ocupante da cadeira número 15. Foi eleito no dia 6 de março de 1930, na sucessão de Amadeu Amaral. Ele foi recebido pelo acadêmico Olegário Mariano. Em 1958, ele foi coroado como o quarto príncipe dos poetas brasileiros. Eu falei com vocês aqui na live de Olavo Bilac, que Olavo Bilac foi coroado o príncipe dos poetas. Ele foi o primeiro príncipe dos poetas. Depois vieram Alberto de Oliveira e depois o Olegário Mariano, né, recebendo esse título de príncipe dos poetas. A Larisa está dizendo que o Oswald de Andrade é o poeta do poema piada. Exatamente, né? O Guilherme de Almeida, como poeta, apresentou uma poesia, né, cuja essência da poesia dele é ritmo, né? No sentir, no pensar, no dizer, né? Ele dominou perfeitamente os processos rímicos, rítmicos e verbais. Então, ele usou muito recurso da língua brasileira, do português, né? Usou onomatopeias, assonâncias, aliterações, né? E na época de uma campanha modernista, né, ele fez muita exaltação nacionalista. Depois nos poemas de simplicidade, ele voltou, né, às matrizes iniciais, à perfeição formal, né, desprezada pelos outros, mas ele não regrediu a ponto de voltar ao parnasianismo. Ele continuou privilegiando, né, os temas mais livres, a linguagem do modernismo. E o Manuel Bandeira, inclusive, o considerou como o maior poeta em língua portuguesa. Uma das realizações do Guilherme de Almeida foi a divulgação do poemeto japonês Haikai no Brasil. Foi ele que trouxe o Haikai para o Brasil. Ele foi combatente na Revolução Constitucionalista de 1932 e por isso ele foi exilado em Portugal ao final da luta, né? E foi homenageado depois que acabou com a medalha da Constituição, instituída pela Assembleia Legislativa de São Paulo. Sua maior obra de amor a São Paulo foi o seu poema Nossa Bandeira, que, além do hino dos bandeirantes, né, oficializado como letra do hino do Estado de São Paulo.
da letra do hino da Força Pública, atual Polícia Militar do Estado de São Paulo. Ele é proclamado também como o poeta da Revolução de 1932. Escreveu o poema Moeda Paulista, a pungente oração ante a última trincheira, a letra do hino constitucionalista de 1932, o Passo do Soldado, né? Inclusive o Passo do Soldado foi musicado por Marcelo Tupinambá e interpretado por Francisco Alves. O poema 13 Listas, em homenagem à bandeira do Estado de São Paulo, né? Foi mais tarde feito um dobrado, música militar, né? Com a música do maestro Pedro Salgado. É muito legal isso. Ele compara as 13 listas das bandeiras do Estado de São Paulo como trincheiras, como fumaça, como lanças. Muito, muito legal. Vamos vê-lo daqui a pouco. É de sua autoria a letra da canção do Expedicionário também, né? A música foi de Espartaco Rossi, referente à participação dos pracinhas brasileiros na Segunda Guerra Mundial. É autor ainda do hino da televisão brasileira, né? Executado quando surgiu a primeira transmissão da TV brasileira na rede Tupi de televisão, né? Ele tinha o seu concunhado, o jornalista Francisco de Assis Chateaubriand Bandeira de Melo, que era o homem que trouxe a televisão para o Brasil, né? E ainda dedicou-se a outras atividades, além da literatura e da poesia, como desenhista amador, né? Cultivou também a heráldica, que é o estudo de brasões, né? E ele criou o brasão da cidade de São Paulo, Petrópolis, Volta Redonda, Londrina, Brasília, Guaxupé, Caconde, Iacanga, Embu. Ele foi o presidente da comissão comemorativa do 4º centenário da cidade de São Paulo. E hoje ele encontra-se sepultado no mausoléu do soldado constitucionalista de 1932, no Parque do Ibirapuera, na cidade de São Paulo, né? Em 1946, Guilherme de Almeida mudou-se para um sobrado na rua Macapá, no Pacaembu, em São Paulo, né? E ele chamava esse sobrado carinhosamente como a Casa da Colina, né? E ele descreveu a Casa da Colina assim: a casa na colina é clara e viva. A estrada sobe, para, olha um instante e desce. E nessa casa, Guilherme de Almeida viveu até 1969 e lá faleceu, né? Nessa casa ele reunia amigos para fazer grandes saraus, era tudo muito animado, né? Então sempre estavam presentes nesse saraus, nessas reuniões, estavam lá Tarsila do Amaral, Oswald de Andrade, Anita Malfatti, Vitor Brecheret, Noêmia Mourão, René Thiollier, Saulo Ramos, Roberto Simonsen, Carlos Pinto Alves e vários outros literatos e poetas da época, né? Essa casa tornou-se o Museu Casa Guilherme de Almeida, que foi pertencente à Secretaria do Estado de Cultura de São Paulo, né? Foi tombado como Museu Biográfico e Literário pelo Compresp em 2009. E esse museu tem ainda um acervo de arte muito grande, com quadros de Didi Cavalcante, Lazar Segal, Anita Malfatti. Tem as primeiras edições dos jornais do poeta, né? Tem mais de 6.000 volumes no total, além de mobiliário, peças pessoais, relíquias da Revolução de 1932. Então, fica uma sugestão, também não conheço, né? Mas fica uma sugestão para se conhecer quando a pandemia acabar,
a gente conhecer o Museu Casa Guilherme de Almeida. Deve ser uma coisa muito interessante. Sua obra é muito vasta, né? Então, em 1917 ele procurou, ele publicou o primeiro livro de poesia chamado Nós, né? Depois A Dança das Horas, Messidor, Livro das Horas de Sorça Dolorosa, Era uma Vez, A Flauta que Perdi e vários outros. Né? Muita coisa mesmo, muita coisa. Várias peças de teatro, tá? Entre Quatro Paredes, Na Festa de São Lourenço, História de uma Escada, muita coisa ele fez, né? Também no teatro, literatura infantil e traduções. Eu quero agradecer a presença de todo mundo que está aqui, né? Dar um abraço para todo mundo. Alexandre, Marisa Pontes, Humberto, Marisa Timpone, todos vocês que entraram para poder ver comigo aqui o Guilherme de Almeida, que é um cara muito legal, fantástico, né? Então vamos ver. Primeira poesia do dia, né? Cuidado. Ó namorados que passais sonhando, quando boia no céu a lua cheia, que andais traçando corações na areia e corações no peito apagando, desperta o ninho vosso passo, e quando pelas bocas em flor o amor chureia, não sei se é o vosso beijo que gorjeia, se são as aves que se estão beijando, mas cuidado, não vá a vossa alegria afligir tanta gente que seria feliz sem nunca ouvir nem ver. Poupai a ingenuidade delicada dos que amaram sem nunca dizer nada, dos que foram amados sem saber. Né? Que coisa, né? E ele faz uma coisa linda aqui entre as aves e a lua, né? E os namorados tenham compaixão daqueles que amaram e não foram amados, ou daqueles que amaram e não souberam, né? A Dança das Horas é uma poesia que ele fez para as horas, minutos e segundos. É uma coisa muito interessante. A Dança das Horas. Frêmito de asas, vibração ligeira, de pés alvos e nus, que dançam, tontos, como dança a poeira numa réstia de luz. São as horas que descem por um fio de cabelo do sol e vivem num contínuo corrupio, mais obedientes do que o girassol. Dançando, as 12 bailarinas tecem a vida, e embora irmãs, não se veem, não se dão, não se parecem às 12 tecelãs. E de mão dadas, confundidas quase no invisível sabá, elas são silenciosas como a gaze, ou farfalhante como o tafetá. Frágeis, têm a estrutura inconsciente de teia imaterial que uma aranha teceu pacientemente nos teares de um rosal. E entre tules volantes, noite e dia, o alado torvelim vertiginosamente rodopia numa elasticidade de arlequim. Vêm coroadas de rosas num remoinho cambiante de ouro em pó. Cada rosa que esconde o seu espinho dura um minuto só,
60 rosas, vivas como brasas, traz cada uma, e ao bater da talagarça, diáfana das asas, põe-se as coroas a resplandecer. À proporção que gira à minha frente o bailado fugaz, cada grinalda vagarosamente aos poucos se desfaz. E quando as 12 dançarinas, feitas de plumas, vão recuar, levam as frontes claras e perfeitas, circundadas de espinhos a sangrar. Assim, depois que a estranha sarabanda da sombra se dilui, penso vendo outro bando que ciranda em torno do que fui, que há uma alma em cada gesto e em cada passo das horas que se vão, pois fica a sombra de seu véu no espaço, fica o silêncio de seus pés no chão. Né? Ele vai dizendo aqui que as horas são irmãs, estão no mesmo lugar, na mesma ciranda, não se encontram, não se falam, não se dão, né? Mas estão lá no mesmo sabá, de mãos dadas, né? E elas podem ser silenciosas, né? Ou farfalhantes. E aí ele coloca a gaze, que é um tecido mais fino, para paragonar aí o silêncio, e o tafetá, que é um negócio mais, né, um tecido mais exuberante, também para mostrar que elas podem ser farfalhantes. E essas rosas, essas horas, né, passam, o tempo passa, né? E aí ele fala, né? Assim, depois que a estranha sarabanda na sombra se dilui, penso, vendo outro bando que se anda em torno do que eu fui. E há uma alma em cada gesto das horas que se vão. Pois fica a sombra do seu véu no espaço, fica o silêncio dos seus pés no chão. Ele compara nessa passagem das horas, essa dança das horas, ele inclui a sua vida passando no meio desse tempo que vai, né? O tempo vai. Metempsicose. Poesia linda. Poesia densa, né? Morrer. Pelos caminhos ir branco, ir muito frio, ir de roupinha nova, as mãos em cruz, o olhar de vidro, os pés juntinhos, ir assim para a cova, ir e não ver. Bizarro. É tudo tão luxuoso e tudo rico, tudo. Os amigos de preto, as coroas, o carro, o caixão de veludo. Bizarro. Que vida esta! Ser festejado assim, com tanto rebuliço, com tanta pompa assim, e o anfitrião da festa nada a ver de tudo isto. Depois da sepultura, sair de um leito pobre e de colchões macios para um de pedra, rico. Ah, mas que cama dura e que lençóis tão frios! E desfazer-se aos poucos. Não ter o que comer e dar comida a tantos inimigos. Meu Deus, que terra é esta de loucos? De loucos ou de santos? Ficar assim, agora, escutando o silêncio e olhando a treva,
e inteira, completamente só, voltar ao que era outrora, ser poeira de outra poeira. Mas na terra selvagem, achar uma semente, adubá-la um minuto e ser raiz, e ser arbusto, e ser folhagem, e ser flor, e ser fruto. Flor que um sol poente banha e que vai perfumar e enfeitar com ternura. Ó flor de morte, flor paradoxal e estranha à própria sepultura. Fruto que vai dar vida aos pássaros do céu, galho que vai dar sombra aos homens do caminho. Ou erva apetecida de apetecida alfombra. Morrer na certeza de, assim multiplicado, invisível e mudo, viver eternamente em toda a natureza e na vida de tudo. Que coisa mais louca, né, gente? Aqui ele descreve o enterro, né? O enterro, a pompa do enterro, os amigos de preto, as coroas, o caixão caro, frio, duro, né? E o principal, o ator principal desse momento, para ele aqui não está vendo nada. O eu lírico aqui diz que não está vendo nada, não está participando. Existe uma homenagem a ele, ao morto, mas o morto não está participando, o morto não está vendo, né? E ele vai voltar a ser poeira. Ele vai virar adubo. Ele vai adubar uma planta, ele vai... Essa árvore que ele vai adubar vai dar flores, frutos, sombra. E ele vai viver eternamente em toda a natureza e na vida de tudo. Muito, muito lindo. O Cântico dos Cânticos. Ego dilecto meu, e dilectus meu mihi, que passitur interlilia. Cânticos, 6º, versículo 2. Este é o meu cântico dos cânticos, a exaltação da minha vida, toda a expressão do meu amor. Meus pobres olhos são românticos, porque me viram refletida nos olhos bons do meu Senhor. O bem-amado é longo e pálido, pálido e longo como um lírio, e suave e bom como um perdão. Ao seu contato amante e cálido, meu corpo todo é como um círio, piedoso, aceso em sua mão. A sua mão é meu oráculo. Tomo-lhe os dedos e desfolho-os como se fosse um malmiquer. O seu olhar é um tabernáculo onde eu adoro estes meus olhos de mulher. Em cada nervo, em cada músculo, ele tem sombras de sol posto que se prolongam em mim. Por isso, há sempre esse crepúsculo agonizando no meu rosto, feito de cinza e marfim. É como o sol e sua túnica, com longos fios de cabelo da minha trança que cortei. Fiz-lhe esse manto esplêndido, única e simplesmente, para vê-lo vestido de ouro como um rei. Sempre que estendo a mão fanática, ou que debruço o olhar tristonho sobre meu lago espiritual, é como uma alva flor aquática na superfície do meu sonho, sua silhueta de cristal. Como volutas de um turíbulo, voaram meus braços para o eleito, desde a primeira vez que o vi, quando transpus o seu vestíbulo.
Meu coração fugiu do peito. Foi nos meus joelhos que o senti. Ele fala muito aqui uma religiosidade muito importante, né? Então ele fala nos bons olhos do meu Senhor, né? E tudo, né? Ele se entrega tudo a esse, né? O eu lírico aqui entrega tudo a Deus, a esse Senhor, né? Ao bem amado, importante, né? Natureza morta. Na sala, fechada ao sol seco do meio-dia, sobre a ingenuidade da faiança portuguesa, os frutos cheiram violentamente e a toalha é fria e alva na mesa. Há um gosto áspero de ananases e um brilho fosco de uvaias flácidas, e um aroma adstringente de cajus, de pálidas carambolas, de âmbar desbotado, e um estalo oco de jabuticabas, de polpa esticada, e um fogo bravo de tangerinas. E sobre esse jogo de cores, gostos e perfumes, a sala toma a transparência abafada de uma redoma. Ele fez um poema lindo aqui, né? Descrevendo uma cesta de frutas na sala, né? Que ele chamou de natureza morta. Então aqui nós temos a sala fechada, sol do meio-dia, transformando isso tudo numa estufa, né? E tem ali ananases, uvaia, caju, carambola, jabuticaba, tangerina, tem de tudo, tem de tudo. Uma coisa legal, né? Isso é escrever, né? Você olha para alguma coisa e você sabe criar um poema. Muito legal. Um haikai. Haikai é um poema pequenininho, japonês, tá certo? Então tá aqui. Os andaimes. Na gaiola cheia, pedreiros e carpinteiros, o dia gorjeia. E aí? Dá para, né, de repente a gente imaginar, né, um andaime das pessoas trabalhando e o dia passando. Uma poesia desse tamanhozinho, né, um haikai, que é um poema minimalista, tá certo? Então, muito bonito. Ele foi o responsável por trazer para o Brasil esse estilo de poesia japonesa, o haikai. Velocidade. Não se lembram do gigante de botas de 7 léguas? Lá vai ele, vai varando no seu vôo de asas cegas as distâncias, e dispara, nunca para, nem repara, para os lados, para a frente, para trás. Vai como um pária, e vai levando um novelo embaraçado de fitas, azuis, brancas, verdes, amarelas, imprevistas. Vai varando o vento, e o vento ventando cada vez mais, desembaraça o novelo, penteando com dedos de ar o feixe fino de riscas. Fitas, tiras, fitas, faixas, listras, e estira-as, puxa-as, estica-as, espicha-as bem para trás, e as cores retesam, dançam, sobem, descem devagar, paralelamente, horizontais,
sobre a cabeça espantada do pequeno polegar. Um poema que tem esse ritmo, né, gente? Uma coisa muito legal, de velocidade, né? E aqui ele coloca o gigante das botas de 7 léguas, ele coloca o pequeno polegar, né? Então, é um poema interessante para se trabalhar, inclusive, com criança, né? E ele faz esse ritmo, né? E dispara, nunca para, nem repara, para os lados, para a frente, para trás, né? E vai em frente. E muito, muito, muito legal. Guilherme de Almeida fez alguns sonetos, né? Onde ele buscou novamente as rimas, buscou novamente a métrica, sem abandonar, como eu disse, a característica do modernismo. Eu vou ler daqui a pouco alguns sonetos que ele fez importantes, né? Mas antes disso eu quero aqui um poema que se chama Cinema. Na grande sala escura, só teus olhos existem para os meus. Olhos, cor de romance e de aventura, longos como um adeus. Só teus olhos, nenhuma atitude, nenhum traço, nenhum gesto persiste sobre o vácuo de uma grande sombra comum. E teus olhos de opala, exagerados na penumbra, são para os meus olhos, soltos pela sala, uma dupla obsessão. Um cordão de silhuetas escapa desses olhos que, afinal, são 2 carvões, pondo figuras pretas sobre um muro de cal. E uma gente esquisita em torno deles, como de 2 sóis. É um sistema de estrelas que gravita. São bandidos e heróis. São lágrimas e risos. São mulheres com lábios de bombons, bobos, gordos, alegres como guizos, homens maus, homens bons. É a vida, a grande vida, que um Deus artificial gera e conduz num mundo branco e preto e que trepida nos seus dedos de luz. E aqui o eu lírico fala da amada, né? Principalmente dos olhos da amada, né? Então, no cinema, os olhos estão lá, presentes, abertos, né? Ali passa tudo, né? Passa o filme, mas os olhos são a sua obsessão, né? Ele gosta de ver aqueles olhos, e é interessante que ele coloca aqui, né? São 2 carvões pondo figuras pretas sobre um muro de cal, ou seja, a cor, né? Muito branca da pessoa, com aqueles olhos muito pretos. Olhos cor de aventura, Edna. Muito legal mesmo, né? São olhos cor de aventura. Olhos cor de romance e de aventura. Longos como um adeus. Muito legal. Um soneto lindo. Indiferença. Hoje, voltas-me o rosto se ao teu lado passo. E eu baixo os meus olhos se te avisto, e assim fazemos, como se com isso pudéssemos varrer nosso passado. Passo esquecido de te olhar, coitado. Vais, coitada, esquecida de que existo, como se nunca me tivesses visto, como se eu sempre não te houvesse amado. Mas às vezes, sem querer,
nos entrevemos, se quando passo teu olhar me alcança, se os meus olhos te alcançam quando vais. Ah, só Deus sabe, só nós dois sabemos. Volta-nos sempre a pálida lembrança daqueles tempos que não voltam mais. Que amor, né, gente? Que amor esquecido para trás, abandonado, não volta mais. Né? Não pode um olhar para o outro. Se olhar, a chama está presente, o amor está presente. O idílio suave. Chegas, vens tão ligeira e és tão ansiosamente esperada que, enfim, nem te sentindo passo e já te tendo inteira, completamente em mim, quando toda o ator silenciosa apareces, é como se não viesses. Vens e ficas tão perto de mim e tão diluída em minha solidão, que eu me sinto sozinho e acho imenso e deserto o vazio salão. E sem te ouvir nem ver, arde-me em febre a face, como se te esperasse. Partes. Mas é tão pouco que de ti se vai, que ainda te vejo o arfar do seio, e o teu cabelo, e o teu vestido louco, e a carícia do olhar, e a tua boca em flor, a me dizer doidices, como se não partisses. Né? A pessoa é esperada, né? E de repente ela não consegue acabar com a solidão. A solidão está tão presente, tão entranhada, né? E ela vem, ela permanece, ela se vai, né? E deixa, né? Deixa o amor ali. Um outro poema lindo, lindo. Esta vida. Um sábio me dizia: esta existência não vale a angústia de viver. A ciência, se fôssemos eternos, num transporte de desespero, inventaria a morte. Uma célula orgânica aparece no infinito do tempo e vibra, e cresce, e se desdobra e estala num segundo. Homem, eis o que somos neste mundo. Assim falou-me o sábio, e eu comecei a ver, dentro da própria morte, o encanto de morrer. Um monge me dizia: ó mocidade, és relâmpago ao pé da eternidade. Pensa, o tempo anda sempre e não repousa. Esta vida não vale grande coisa. Uma mulher que chora, um berço a um canto, o riso, às vezes, quase sempre um pranto. Depois o mundo, a luta que intimida, quadros, círios acesos, eis a vida. Isto me disse o monge, e eu continuei a ver, dentro da própria morte, o encanto de morrer. Um pobre me dizia: para o pobre, a vida é o pão, e o andrajo vil que o cobre. Deus, eu não creio nesta fantasia. Deus me deu fome e sede a cada dia, mas nunca me deu pão, nem me deu água. Deu-me a vergonha, a infâmia, a mágoa de andar de porta em porta esfarrapado. Deu-me esta vida, um pão envenenado.
Assim falou-me o pobre, e eu continuei a ver, dentro da própria morte, o encanto de morrer. Uma mulher me disse: vem comigo. Fecha os olhos e sonha, meu amigo. Sonha um lar, uma doce companheira, que queiras muito e que também te queira. No telhado um penacho de fumaça, cortinas muito brancas na vidraça, um canário que canta na gaiola. Que linda a vida lá por dentro rola. Pela primeira vez eu comecei a ver, dentro da própria vida, o encanto de viver. Muito profundo, muito legal, né, gente? De repente aqui o amor, né? O amor, o lar, né? Possivelmente a família que está se organizando, né? Cortinas brancas, canário na gaiola. Maravilhoso, né? Pela primeira vez eu comecei a ver dentro da própria vida o encanto de viver. Ele só viu lados ruins da vida, né? Mas descobriu aqui o amor, descobriu a família. Muito, muito bonito, muito legal demais. Nós. Ele fez vários poemas intitulados Nós. Aqui é Nós 1. Fico. Deixas-me velho, moça e bela partes. Esses gerânios encarnados que na janela vivem debruçados, vão morrer debruçados na janela. E o piano, o teu canário tagarela, as lâmpadas, o divã, os cortinados, que é feito dela, indagarão, coitados. E os amigos dirão: que é feito dela? Parte. E se olhando atrás da extrema curva da estrada, vires, esbatita e turva, tremer a alvura dos cabelos meus, irás pensando pelo teu caminho que esta pobre cabeça de velhinho é um lenço branco que te diz adeus. Que coisa, né, gente? Que coisa, né? Uma separação. Ele fica velho, né? E ela, moça, bela, parte. E a vida na casa vai morrer, né? Os gerânios que vivem debruçados na janela vão morrer, né? E o piano, o canário, a lâmpada, o piano, vai morrer tudo. E ele faz uma metáfora linda, né? Utilizando os próprios cabelos brancos como aquele lenço da despedida. Maravilhoso, maravilhoso. Nós 2. Nessa tua janela, solitário, entre as grades douradas da gaiola, teu amigo de exílio, teu canário, canta, e eu sei que esse canto te consola. E lá na rua o povo tumultuário, ouvindo o canto que daqui se evola, crê que é o nosso romance extraordinário que naquela canção se desenrola. Mas cedo ou tarde encontrarás um dia, calado e frio, na gaiola fria, teu canário que cantava tanto. E eu chorarei. Teu pobre confidente ensinou-me a chorar tão docemente que todo mundo pensará que eu canto.
Muito, muito legal, né, gente? O canário canta, né? Sempre tem essa imagem da natureza, né? Dos animais. Mas cedo ou tarde encontrarás um dia calado e frio na calado, mas cedo ou tarde encontrarás um dia calado e frio na gaiola fria do teu canário que cantava tanto, né? Nós três. Mas não passou sem nuvem de tristeza esse amor que era toda a tua vida, em que eu tinha a existência resumida e a viva chama de minha alma acesa. Nem lemos, sem vislumbre de incerteza, a página de amor lida e relida, mas pouquíssimas vezes entendida, sempre cheia de engano e de surpresa. Não. Quantas vezes ocultei minha dor num sorriso? Quantas vezes sentiste parar, medroso, o coração de gelo? É que nossa alma, às vezes, adivinha que perder um amor não é tão triste como pensar que havemos de perdê-lo. Né? Então, a preocupação de perder a pessoa amada é muito mais séria, por isso a gente deixa de, né, oculta a dor, né? O coração de gelo para, né? Porque perder um amor não é tão triste como pensar que havemos de perdê-lo. Nós quatro. Quando as folhas caírem nos caminhos, ao sentimentalismo do sol poente, nós dois iremos vagarosamente, de braços dados, como dois velhinhos. E que dirá de nós, toda essa gente, quando passarmos mudos e juntinhos? Como se amam esses coitadinhos, como ela vai, como ele vai contente. E por onde eu passar, e tu passares, hão de seguir-nos todos os olhares e debruçar-se as flores nos barrancos. E por nós, na tristeza do sol posto, hão de falar as rugas do meu rosto, hão de falar os teus cabelos brancos. Né? Aqui já é uma conclusão de um amor que durou a vida inteira, né? Então eles estão juntos, né? As rugas do meu rosto, seus cabelos brancos, ou seja, eles passaram pela vida juntos, caminharam juntos. Como ela vai, como ele vai contente, né? Flor do asfalto. Flor do asfalto, encantada flor de seda, sugestão de um crepúsculo de outono, de uma folha que cai, tonta de sono, riscando a solidão de uma alameda. Trazes nos olhos a melancolia das longas perspectivas paralelas das avenidas outonais, daquelas ruas cheias de folhas amarelas, sob um silêncio de tapeçaria. Em tua voz nervosa tumultua essa voz de folhagens desbotadas, quando choram ao longo das calçadas, simétricas, iguais e abandonadas, as árvores tristíssimas da rua. Flor da cidade, em teu perfume existe qualquer coisa que lembra folhas mortas, sombras de pôr do sol, árvores tortas, pela rua calada em que recortas
tua silhueta extravagante e triste. Flor de volúpia, flor de mocidade, teu vulto penetrante como um gume passa, e passando, como que resume no olhar, na voz, no gesto e no perfume, a vida singular dessa cidade. Né? A flor brotou no asfalto, né? E aqui ele mostra toda a cidade. A cidade de melancolia, de silêncio, de morte, de folhagem desbotada, né? Então, volúpia, mocidade, né? Então, a flor tá ali, tadinha, né? Silenciosa, bela, furando a monotonia daquela rua que está deserta, coberta pela tapeçaria de folhas. E ele fala para a flor que ela é, né, o retrato dessa cidade. Vou ler o eco. O eco é lindo. Perguntei à minha vida como achar a apetecida felicidade absoluta, e um eco me disse: luta. Lutei. Como hei de a esta pena da cadência serena que suaviza, embala e encanta? O eco então me disse: canta. Cantei. Mas como num verso resumir todo o universo que em mim vibra, esplende e clama? Então o eco me disse: ama. Amei. Como achar agora a alma simples que eu pus para fora pelo prazer de buscá-la? O eco então me disse: cala. Calei-me. E ele então calou-se. Nunca mais a vida foi tão doce. Tudo é mais lindo ao meu lado. Mais lindo porque calado. Muito bom, né? A Marisa está lembrando da volúpia que eu disse da poesia anterior, dizendo que a volúpia é triste 1 minuto depois do êxtase. Uma frase de Dumont, né? Muito legal, tá? Então aqui, gente, né? A dúvida sempre presente, a dúvida sempre buscando o que fazer, até que de repente, sabe? Cala a boca, fica quieto, né? Então tudo é mais lindo ao meu lado, porque tá tudo calado. Gente, eu vou ler o poema Nossa Bandeira, que foi para o hino de São Paulo, né? Nossa bandeira. Bandeira da minha terra, bandeira das 13 listas. São 13 lanças de guerra cercando o chão dos paulistas. Prece alternada, responso, entre a cor branca e a cor preta. Velas de Martim Afonso, sotaina do Padre Anchieta. Bandeira de bandeirantes, branca e rota de tal sorte, que entre os rasgões tremulantes mostrou as sombras da morte. Riscos negros sob a prata são como o rastro sombrio que na alma, na água deixara a chata das monções subindo o rio. Página branca pautada por Deus numa hora suprema, para que um dia uma espada sobre ela escrevesse um poema. Poema do vosso orgulho, eu vibro quando me lembro que vai de 9 de julho a 28 de setembro. Mapa da pátria guerreira, traçado pela vitória. Cada lista é uma trincheira, cada trincheira uma glória. Tiras retas, firmes, quando o inimigo surge à frente, são barras de aço guardando
nossa terra e nossa gente. São dois rápidos brilhos do trem de ferro que passa, faixa negra dos seus trilhos, faixa branca da fumaça, fuligem das oficinas, calque das cidades em poa, fumo negro das usinas, estirado na lagoa, linhas que avançam, anelas correndo, no mesmo fito, o impulso das paralelas que procuram o infinito. Desfile de operários, é o cafezal alinhado, são filas de voluntários, são sulcos do nosso arado, bandeira que é o nosso espelho, bandeira que é a nossa vista, que traz no topo vermelho o coração do paulista. Muito bonito, muito legal, muito lindo, né? E com essa poesia eu tenho que me despedir de todos vocês hoje, né? Grande abraço a todo mundo que me acompanhou. Como eu disse, essa live fica gravada no meu Instagram e ficará gravada também no meu canal do YouTube. Sigam o meu canal do YouTube, que em breve teremos novidades no canal. Até a próxima. Beijos a todos e a todas. Até a próxima.